Então, seja bem-vindo novamente às nossas aulas de grego aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Nós estamos no módulo de grego 2 e esta é a quinta aula. E na nossa quinta aula a gente tem um assunto interessante que são os radicais verbais e as outras formas do futuro. Então, dentro desse assunto, a gente vai falar sobre a diferença entre raiz e radical. Talvez você pensasse que os dois eram o mesmo, mas não. No nosso estudo de grego a gente vai ver que é importante diferenciar entre um e outro. Além disso, vamos falar sobre o futuro do indicativo ativo e médio. Vamos trabalhar sobre isso dentro dos verbos líquidos, que é o que a gente vai tratar hoje, e dentro disso a gente vai falar sobre a forma e o paradigma deles. Obviamente, como sempre, vamos trabalhar sobre o vocabulário, bem como também a nossa boa e velha tradução. Então, que Deus nos abençoe, nos dê uma aula abençoada, uma aula dentro da sua vontade e que assim a gente mantenha força, para estudar essa língua tão bela que Deus nos deu. Então, tenha uma boa aula e até daqui a pouco. Então, hoje a gente vai falar sobre os radicais verbais e as outras formas do tempo do futuro. Especificamente relacionado a esse nosso assunto, nós estamos no capítulo 20 do nosso livro-texto de William Mouse, Fundamentos do Grego Bíblico. E agora a gente vai falar sobre esse assunto a partir dessa ideia aqui de raiz versus radical. Então, tentando explicar um pouco melhor para a gente o que significa isso, vamos aqui para esses tópicos. O radical de um verbo é a sua forma mais básica. Então, o exemplo que nós temos aqui, por exemplo, é que o radical de agapao é agapá. Então, o radical vai ser essa forma mais básica. Mouse, para nos ajudar didaticamente, ele coloca sempre um asterisco, nos radicais dos verbos, para que a gente saiba o que é o radical. Então, lembre-se de que o radical é a forma mais básica, certo? É a partir da onde todo o restante do verbo é formado, por isso que nós o chamamos de radical. E há uma diferença entre radical e raiz. A raiz de um verbo, por outro lado, é a forma mais básica desse verbo em um determinado tempo verbal. Então, isso aqui é importante também, determinado tempo verbal. Ou seja, existem radicais que podem ser... aliás, o radical vai ser sempre o mesmo, mas a raiz de um verbo ela pode mudar dependendo do seu tempo verbal. No caso, por exemplo, de li, asterisco li, que seria a ideia do radical, ele forma lio no presente e liso no futuro. Então, nesse caso específico, como em muitos outros também, a mesma raiz li é usada para os dois tempos verbais. Então, muitas vezes, o que a gente vê é que o radical é o mesmo que a raiz em alguns casos. Talvez em muitos deles, mas não em todos. Então, tentando explicar um pouco melhor, a gente vai passar aqui para o próximo slide. Então, para explicar um pouco melhor, nós temos aqui em alguns verbos a raiz do tempo presente e o seu radical verbal são idênticos, ou seja, a raiz, que é a forma básica daquele verbo em um certo tempo verbal, ela vai ser a mesma que o seu radical verbal, ou seja, a forma mais básica de todas dentro do verbo. Por exemplo, agapá é igual à raiz do tempo presente, agapá, e forma seu presente como agapao, certo? Então, por exemplo, aqui nessas outras formas verbais, tanto no presente como no futuro ativo, agapeiso, egapeisa, egapeica, egapemai e egapethen, todas essas formas, elas têm como o seu radical verbal semelhantes ao do tempo presente. Nesses casos aqui, todos, como você pode ver aqui, todos têm a mesma forma. E quando você vê aqui esse epsilon, aliás, desculpe, esse alfa aqui, mas cadê o alfa dessas outras aqui? Se a raiz não é agapá, sim, é agapá,
mas esses etas aqui, eles são a formação de uma letra junto com o alfa, certo? Que é outra ideia sobre a formação das palavras, não quero tocar nesse ponto agora, mas o que eu quero lhe dizer é que em todas essas formas aqui, a raiz é HPA, certo? Que é idêntica ao seu radical verbal, no caso do tempo presente. Tudo isso, pessoal, para mostrar que no grego essas formas verbais elas têm uma semelhança, certo? E o que eu poderia dizer que você pode lembrar com mais ímpeto aqui é que a ideia de lembrar da raiz e do radical é que você reconheça esses verbos quando você os vir. Você pode perceber, pode até ser que você nunca tenha visto essa palavra aqui, egapethen. Pode ser que você nunca tenha. Você olhe para ela e pense assim: eu nunca aprendi isso. Mas você sabe de uma coisa: você sabe que essas letras aqui elas são semelhantes a algo que você já viu, que no caso é agapao. E é assim que a gente lê o Novo Testamento grego. Até porque a gente não tem como conhecer todas as palavras, mas a gente tem como conhecer a raiz delas e se familiarizar com elas. E então, assim, o aprendizado se tornar um pouco mais acessível a gente e não aquele decoreba, né, de muitas e muitas vezes para uma coisa que talvez a gente nunca use. Mas sim, as raízes são muito importantes para que você reconheça as palavras. Então, para explicar um pouco ainda mais sobre raiz e radical, alguns verbos modificam seu radical verbal quando formam suas diferentes raízes dos tempos verbais, ou seja, a forma como os verbos são mostrados, eles acabam sendo diferenciados a partir do seu tempo verbal. Mas, falando sobre isso ainda, o tempo presente é muito mais irregular de todos os tempos verbais. Então, às vezes a gente olha para o tempo presente e acha que lá é que está a forma, o radical do verbo e a gente quer memorizar tudo a partir do tempo presente. Mas não, não necessariamente, porque o tempo presente é muito irregular nesse sentido. Então, aprender que o presente é a forma mais básica da raiz dos outros tempos verbais é encontrar muitas das malditas exceções, né? Então, se você olha para o, eis, ei, o, men, até o si, aí ainda vai. Mas se você achar que todos os verbos eles vão ser parecidos com lio, lies, liei, liomen, liete, liosi, por exemplo, isso pode lhe trazer dificuldades no futuro. Por isso, é importante que a gente aprenda que as diferentes raízes dos tempos verbais são formadas do radical verbal e não da raiz do tempo presente. Tudo isso, pessoal, para mostrar para a gente que quando a gente olha para um tempo no verbo presente, a gente não tem que olhar para ele e achar que ali está a forma básica geral de todos os outros. Porque você vai se deparar com formas bem diferentes e aí você vai pensar, mas o que significa isso? Justamente isso para nos lembrar que o tempo presente não é a forma mais a forma ideal para a gente trabalhar sobre as raízes. Mas enfim, vamos tentar explicar isso de uma forma mais gráfica. Primeiro nós temos aqui o radical verbal, a forma mais básica do verbo. E então, acrescido a isso, nós temos, por exemplo, a raiz do presente, a raiz do futuro e a raiz do aoristo, que é um outro verbo que a gente ainda vai tratar. Então, lembre-se, radical é a forma mais básica. Nós temos também a raiz do presente, a raiz do futuro e a raiz do aoristo. E a partir de todas essas se formam a partir do radical verbal. E o que isso me ajuda no nosso Novo Testamento grego de uma forma mais prática? Quando você vir os radicais verbais, você vai lembrar facilmente do significado do verbo. Do significado daquele verbo. Talvez você não saiba em que forma estava, talvez você não saiba se é o verbo agapao. Você já sabe que agapao significa amar. Se ele aparecer de uma forma diferente, mas você vai lembrar do alfa, vai lembrar do gama, do alfa, do pi e do outro alfa,
e você vai lembrar que esse é o radical do verbo agapar. Qualquer coisa parecida com isso você vai saber. Isso tem a ver com amor. Esse é o significado, no caso, desse verbo. E isso vai lhe ajudar um bocado na sua leitura do Novo Testamento grego. Muito bem, então, falando aqui ainda sobre raiz radical, quero trazer um exemplo aqui. Balo significa eu arremesso. Nós já tratamos sobre isso. Se balo significa eu arremesso, qual seria a forma do futuro de balo? Bom, a gente estudou que o sigma é a marca do futuro, mas nós não vemos um sigma aqui, porque a resposta é balou. Esse é o futuro de balo. Bom, mas além de não ter um sigma, qual é uma outra diferença em relação ao presente? Perceba aqui qual a diferença de balo para balou. Você vê aqui tanto o acento circunflexo não há embalo no presente, e também você está vendo aqui que nós não temos um lambda. Então, bal é modificado para formar a raiz do tempo presente por meio da duplicação do lambda, certo? Então, balo seria então a forma presente. Neste caso, o presente é irregular. Lembre-se de que a gente falou que o presente é uma forma muito irregular com relação às raízes do tempo verbal. Você poderia olhar para balo e achar que você deve formar o futuro a partir desse último lambda aqui. Mas na verdade o futuro não é formado a partir desse último lambda, mas sim desse primeiro lambda, porque essa é a raiz. Desculpe, esse é o radical de balo. Essa é a forma mais básica de balo. E para o presente foi acrescentado um lambda. Mas para a formação do futuro, eu precisei então tirar esse lambda aqui, que não faz parte do radical, e então trazer aqui para balo. Nesse caso, é assim que é formado. Em resumo, a raiz do tempo presente é baseada no radical verbal, radical, como eu mostrei aqui, que às vezes é modificada e às vezes não, quando forma a raiz do tempo presente, ou seja, se eu formei o presente, ela foi modificada e por isso ela se tornou assim um tanto diferente do que a gente já viu anteriormente. Passando aqui para o próximo slide, quero trazer algumas questões. Primeiro, as variações da raiz. A memorização exata dos radicais verbais e das raízes dos tempos é essencial. Então você precisa olhar para os verbos e conhecer a sua raiz, bem como o seu radical. Assim vai ficar tudo mais fácil para você. Lembre-se também de que são as consoantes e não as vogais que transmitem o significado de uma palavra, certo? Então, no português, por exemplo, se você vir CVL, é mais fácil você pensar em cavalo, certo? Aqui, por exemplo, está a ideia do significado nas consoantes, porque se eu mostrasse para você assim, você não teria como... Desculpe, deixa eu melhorar esse O aqui. Você não teria como me dizer que palavra é essa. De jeito nenhum, porque você tem dois As e um O e isso vai significar o quê? Mas se você vê CVL, é mais fácil de você entender, ou pelo menos supor que isso se refere a um cavalo, certo? Tanto no português, também no grego, são as consoantes. Então você se atente para as consoantes para saber o significado de uma palavra. Gnosco, por exemplo, tem o radical gno, certo? E torna-se gnossomai. Se reconhecermos, porém, as consoantes gama e ni, veremos que elas nos dizem que esse tempo vem do radical gno, ok? Então, com isso, a gente percebe que essas questões da raiz são importantes que a gente aprenda tanto a raiz como o radical dos tempos verbais, para que isso nos diga facilmente o que eles significam. Agora a gente vai falar um pouco sobre os futuros dos verbos líquidos. E o que seria isso, então? As consoantes lambda, mi, ni e ho são chamadas líquidas.
Porque o A flui em derredor da língua, no caso de lambda, você percebe que o A passa pela língua, mais ou menos ali ao redor, e rho também, o A passa ao redor da língua. Ou também no caso de mi e ni, que o som flui pelo nariz, né? São sons nasais. Então, quando essas letras são pronunciadas, isso acontece. Se a última letra da raiz verbal é líquida, chama-se esse verbo então de verbo líquido. Ou seja, se quando nós temos a raiz verbal, a forma básica daquele verbo, sendo terminada em lambda, mi, ni e rho, ou rho, quero dizer, então você vai ter um verbo líquido. E a partir do que a gente vai tratar aqui, é que a gente vai entender como a gente pode formar esse verbo. Então, como formar o futuro, por exemplo, do indicativo ativo dos verbos líquido? Primeiro, nós temos a raiz do tempo futuro ativo, depois o formativo do tempo, no caso do futuro do indicativo nos verbos líquidos é epsilon sigma, mais uma vogal conectiva, mais as terminações pessoais primárias ativas. Então, por exemplo, você tem aqui man, mais epsilon sigma, mais omicron, que é a vogal conectiva, mais o man, fica então menumen. Para entender melhor, vamos perceber aqui. O sigma não gosta de ficar entre duas vogais, certo? Isso é uma regra do grego. Então, se há uma contração entre o epsilon e a vogal conectiva, no caso aqui, se você vir men mais epsilon sigma, man, e você tem aqui epsilon sigma. Aí você teria menessomen. Mas, quando nós estamos formando as palavras, o epsilon, junto com o ômicron aqui, ele não permite que o sigma fique entre essas duas vogais aqui, o epsilon e o sigma. O que acontece? O sigma, ele cai, certo? E ficaria, então, meneumen, certo? Mas por uma razão que a gente ainda vai explicar melhor, mas aqui a gente já pode lembrar que o epsilon e o ômicron vão se formar da seguinte forma: man, e o epsilon e o ômicron vão virar o U. Então, nós vamos ter menumen. Mas o grego também nos deixa um acento circunflexo aqui. E esse acento circunflexo é uma indicação de que aqui houve essa contração. É isso que esse acento circunflexo nos indica. E assim nós temos o futuro do indicativo ativo. Então aqui, indo para o paradigma, nós vamos ver então menor, eu permanecerei, o presente, isso é o futuro líquido, o presente líquido é meno. Meneis, tu permanecerás, o presente líquido vai ser menes. Menei, ele permanecerá, o presente líquido vai ser menei. Menumen é o futuro líquido, nós permaneceremos. Menomen é o presente líquido, nós permanecemos. Meneite é o futuro líquido, vós permanecereis, a tradução. E menete seria, então, o presente líquido. Menusse, eles permanecerão. Menusse, a forma do presente líquido. Então, você vê aqui que uma grande diferença é o acento circunflexo, que nos indica o futuro, bem como as suas contrações. Então, vamos para o futuro do indicativo médio. Como é formado? A raiz do tempo do futuro ativo, mais o formativo do tempo, epsilon sigma, mais a vogal conectiva,
mais as terminações pessoais primárias passivas ou médio passivas. Então, aqui no caso, man mais epsilon sigma mais ômicron mais metha, que é, lembre-se, omai eietai ometha. Então aqui seria nós permaneceremos, né? No caso do médio. Então o que aconteceria aqui? Men menes som metha. Se a gente somasse tudo. Mas lembre-se aqui que esse sigma vai cair porque ele não vai ficar entre duas vogais. Então, men ne o metha. Mas você deve lembrar aqui, como a gente já falou, que o epsilon e o ômicron vão se formar então em U, certo? U. Então, men numetha. E o acento nos indicando que houve uma contração. Então, o paradigma do médio indicativo líquido seria menumai, menei, meneitai, menumetha, meneithe, menultai. E tudo isso relacionado aqui ao presente líquido, com a única diferença aqui do acento circunflexo. Eu permanecerei, tu permanecerás, ele permanecerá, nós permaneceremos, vós permanecereis, eles permanecerão. Então aqui nós temos o futuro líquido, sempre tem o circunflexo sobre as vogais contraídas, exceto na primeira pessoa do plural médio. Então, pegando aqui o nosso exemplo, nós temos menumai, menei, meneitai, todos esses que têm o circunflexo nos indicam essas contrações, né? E só a única exceção é menumetha, aqui primeira pessoa do plural médio. Além disso, quero falar sobre os verbos compostos. Por exemplo, a ideia é lembrar que os verbos compostos eles formam suas raízes dos tempos verbais da mesma forma que os verbos simples. Ou seja, o presente de balo, desse verbo, né? Balo, eu arremesso, e o futuro é balo. No caso, o verbo composto ekbalo, que significa eu expulso, balo significa eu lanço, e ekbalo, um verbo composto significa eu lanço para fora, né? Eu expulso. O futuro é ekbalo. Com isso você vai lembrar que esse acento circunflexo aqui nos dá a ideia de que ele é um futuro líquido e no final das contas são dois pelo preço de um. Você memoriza balo e de presente você ganha o seu futuro. Você memoriza ekbalo e você ganha o seu futuro também, porque você só precisou acrescentar aqui o ek. Você memorizou dois verbos, mas na verdade você só memorizou um e o restante você só fez acrescentar ao seu significado. Bom, falando aqui sobre raízes, né? A gente falou muito nessa aula sobre isso. Há umas raízes que são totalmente diferentes no grego, certo? Sobre os seus verbos. Então, alguns verbos apresentam formas muito diferentes no futuro. Por exemplo, erromai, que significa eu venho ou eu vou no português no presente, a sua forma futura vai ser eleusomai. Poxa, mas da onde é que erromai vai se transformar em eleusomai? Que vai significar virei. Bom, a ideia das raízes que são muito diferentes. Por exemplo, lego significa digo, mas o futuro de lego é ero, que vai significar então, não está aqui, mas vai significar direi. E horao significa eu vejo. E opsomai é que significará eu verei. Então, o que eu faço com isso? Bom, você vai precisar memorizar. Felizmente, eleusomai, ero e opsomai são verbos que aparecem algumas vezes, realmente, no Novo Testamento grego, uma parte significativa de vezes, e isso nos ajudará a vê-los mais frequentemente e assim reconhecê-los, certo?
Então lembre-se, erromai, lego e horal, quando você vir eleusomai, ero e opsomai, você deve lembrar que isso aqui vem desses verbos com as raízes um pouco diferentes, aliás, muito diferentes das anteriores. Vamos então para o nosso vocabulário. Airo vai significar eu levanto. Apokteino vai significar eu mato. Então lembre-se, apokteino, eu mato. Apostelo significa envio. Então você pode lembrar aqui, por exemplo, de apóstolos. Apóstolos significa apóstolo ou enviado. E apostelo significa envio. Baptizo, muito simples, vai significar eu batizo, eu mergulho. Gnosco significa eu conheço, eu sei, ou eu aprendo. Então lembre-se do verbo gnosco, significa eu conheço. Glossa significa língua ou linguagem. O seu genitivo é glosses, é um substantivo feminino, então que significa língua. Então você pode lembrar da palavra glossolalia ou glossário, por exemplo, né? Mais próximos de nós. Glossário é uma parte geralmente de um livro que vem no final, no início, para explicar uma espécie de dicionário dos termos que foram tratados, né? Então, o glossário tem a ver com glossa, com língua, certo? Egeiro significa eu levanto ou eu acordo, né? Ekbalo, lembre-se que balo significa eu lanço e ekbalo significa eu lanço para fora, né? Eu expulso. Essa é a ideia aqui trazida. Nós temos também ainda mais aqui hoje, ekei significa ali, ou lá, ou naquele local. Crino significa eu julgo, ou eu decido. Laos tem o genitivo lau e é um substantivo masculino aqui, o seu artigo ro significa povo. Menor, nós já tratamos sobre ele, significa eu permaneço ou eu moro. Horao significa eu vejo ou eu noto. Então você pode lembrar de blepo, mas também você lembra de horao, é a mesma ideia, eu vejo. Sofia significa sabedoria, cujo genitivo é sofias e é um substantivo feminino. Você pode lembrar claramente aqui de filosofia, em que philo significa a ideia de amor e sofia a ideia de sabedoria. Então, filosofia seria o amor à sabedoria, né? O interesse pela sabedoria, pelo conhecimento. Daí vem essa palavra. Stoma significa boca. Uma palavra cujo genitivo é stomatos, é um substantivo neutro, e estoma, então, vai significar boca. Você tem também a palavra sozo, que significa eu salvo ou eu liberto. Também uma ideia de salvar, né? Tudo isso a partir dessa ideia de soteriologia, você pode lembrar que tem um início semelhante. Então, aqui nós vamos tratar a parte prática aqui da nossa tradução. Primeiro nós temos a partícula ean, que significa aquela condicional, o se. Tas entolás é uma palavra que vem de entoler. Entoler significa mandamento, certo? E aqui está na forma plural e na forma acusativa, tá? Então, acusativo, você deve lembrar, significa um objeto direto. Então, se mandamentos, os mandamentos, mas nós temos aqui o mu, que é a forma genitiva do pronome ego, que significa eu, mas no caso
como está na forma genitiva, será meu. Então, os meus mandamentos, certo? Então, se meus ou os meus mandamentos, mandamentos, teresete. Teresete significa guardardes, certo? Já estou lhe adiantando aqui. Se os meus mandamentos guardardes, meneite. Meneite é o verbo que significa permanecer, certo? Então, meneite está no plural, sim, está na segunda pessoa do plural, que termina em tal, epsilon, mas também está na forma futura. Você está vendo aqui o nosso acento circunflexo, indicando que houve aqui uma junção de duas vogais, né? Então, meneite significa se guardares os meus mandamentos, meneite, ou seja, permanecereis. Então, permanecereis. En significa em português, e ter agape em ou no caso aqui ente, agape no caso mu é meu, então no meu, agape você deve saber, significa amor, então no meu amor. E assim nós concluímos: se meus mandamentos guardardes, antas entolas mu teresete, meneite ente agape mu, permanecereis no meu amor. Então eu espero que você tenha gostado da nossa aula, da nossa quinta aula, e aqui a gente vai retomar algumas questões que nós tratamos hoje. Primeiro, nós falamos sobre a diferença entre radical e raiz. Falamos que o radical se trata da forma mais básica do verbo. Independente da forma verbal, do tempo verbal em que aquele verbo estiver, há um elemento, há um aspecto muito básico, o mais básico de todos é o que nós chamamos de radical, certo? Além disso, a gente falou sobre a raiz, que é a forma mais básica do verbo em certo tempo verbal. E muitas vezes, certamente, a raiz vai ser igual ao radical, mas a gente mostrou que nem sempre. Há raízes que são diferentes no seu tempo verbal, um pouco diferente do que é o radical. Então, por conta disso, a gente precisou tratar bem isso aí. A gente falou também que os verbos eles são formados do radical do verbo e não da raiz do tempo presente. E essa é uma observação importante, porque como a gente aprende primeiro o presente, a gente acha que todos os outros verbos vão vir do tempo presente. E se ele for muito diferente do tempo presente, a gente acha muito estranho, mas como assim? O tempo presente não é de onde se origina, de onde se originam todos os outros verbos, né? Mas não, a raiz, o que traz os verbos, a forma como os verbos são trazidos é a partir do seu radical e não a partir da raiz lá do tempo presente. A gente falou também que o que traz o significado a uma palavra são as consoantes. Então a gente deu até o exemplo de cavalo, né? Se você vir somente A e O em uma folha, você nunca vai pensar que aquilo quer se tratar de um cavalo. Mas se você vir CVL, é bem mais provável que você pense que se trata de um cavalo do que se você visse somente as vogais, e assim no grego também. Enfim, nós falamos sobre o futuro do indicativo ativo e médio dentro dos verbos líquidos. Espero que você tenha trabalhado um pouco a memorização desses paradigmas. E eu quero trazer uma observação aqui sobre uma palavra do nosso vocabulário de hoje, que é a palavra ekbalo. A palavra ekbalo ela é formada de duas palavras, então ele é um verbo composto. Ele é composto da preposição ek, que significa fora, né? Exterior, mais ou menos essa ideia, e balo, que significa lançar. Então, juntando essas duas palavras, nós temos lançar para fora, ou seja, nós temos expulsar, lançar para fora, essa ideia geral.
A minha observação sobre isso é que, como nós estamos estudando grego agora, a nossa tendência vai ser olhar para os verbos e ver o seguinte: não, eu estou vendo aqui um ek, estou vendo um balo, então a gente junta esses dois significados e dá a palavra que nós temos. O significado da palavra que nós temos. E o que eu quero dizer é que nem sempre a junção de duas palavras, aliás, nem sempre uma palavra que é composta, ela tem o seu significado na soma dessas duas palavras. Algumas vezes dá certo, como no caso de ekbalo, mas nem sempre. Então, o que D.A. Carson fala no seu livro sobre falácias, né, na interpretação bíblica, é que isso se chama de uma falácia do radical. A falácia do radical acontece quando você soma duas palavras e, por conta disso, nessa palavra composta, você traz o significado dela a partir da soma da preposição, do prefixo e do sufixo da palavra, enfim. Então é só um toque para você como estudante de grego. Se você tem dúvidas sobre o significado de uma palavra, estude no léxico, estude em um dicionário teológico, que também ajuda um bocado, e não vá tomando assim conclusões só porque agora você conhece algumas palavras, então você descobriu a roda da teologia, né? Não. Tenha cuidado na sua interpretação, exatamente porque você conhece um pouco mais hoje do grego, você ainda tem mais responsabilidade sobre aquilo que você ensina. Enfim, era esse o recado que eu gostaria de dar hoje. Obviamente a gente tratou sobre a tradução agora há pouco, você percebeu, e que Deus nos abençoe para o restante das nossas aulas. Então, um abraço e até mais.